Observe, senhoras e senhores, a Aurora brincando com uma senhora. Exatamente, aqui apareceu a proprietária da Aurora. Aqui, Alice, viu? Alice não, Cecília, né? Cecília, a Alice é amiga dela. Ó, a Alessia aqui, a Aurora aqui brincando com esta senhora. Ela está pedindo a mãozinha, ela está pensando se dá ou não dá, o dia que ela vai dar essa mão. Vai. Aí a cadela, aliás, a cadela é essa aqui, a Alessia. É a cabrita mais educada, mais inteligente, mais amiga aqui do bairro de Presidente Kennedy. E acredito que no planeta todo não tem uma tão sábia como a Aurora, que pertence a Cecília. Olha a Cecília segurando o chifre da Aurora. Tchau, tchau, Cecília. Tchau, tchau, Aurora. Tchau, tchau, Alessia. Tchau, tchau, senhoras. Um joinha pro canal assim. Isso, valeu, Jesus. 16 de junho de 2025. Essa é a vida do Afonso Floresta. Filmar as coisas boas para vocês. Tchau, tchau. Com Deus.